Começamos mais um podcast aqui. Esse é um episódio muito especial. Antes de apresentar, eu vou passar a palestra para o meu grande amigo Marquese. Mas antes de passar para você, Marquese, eu vou colocar um ponto filosófico aqui que eu quero que você responda para mim, ou se você sabe, né? Vamos lá. O tamanduá encontrou um leão banguela na floresta, aquele da montanha ali perdido. O que ele falou para ele? Cara, não tenho a mínima ideia do que você está falando. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol? Você é um ex-fera. Não. Seja Care Club. Pode Começamos assim, esse ano Meu aqui. Deus do céu. E a gente trouxe isso. Pode apresentar aqui, Marquese. Pode É o falar. seguinte, cara, vamos falar de coisa boa. Hoje vamos falar de futebol. Para nós é divertido demais estar aqui com dois convidados incríveis. Um médico do esporte, que é um fenômeno aí, que cuida da mais alta performance no Brasil, tá? O Vitor Sorage. E um grande amigo nosso aqui, um parceiro, que tem um clube de base. Como é que é essa história? Explica pra mim aqui, Xuxa. Cara, ele fundou, ele é fanático de futebol. E aí ele pra mim, ele é uma série da Netflix. Ele construiu um clube de futebol de base, com foco na base. E tem todo um racional por trás que ele vai falar aqui. E que tá todo mundo conhecendo. Em poucos anos, assim, eu perguntei pro pessoal do Palmeiras, porque já conhece ele já e tá dando trabalho. Gustavo Aranha, meu parceiro, craque de bola. Beijo. Craque de bola, hein? Craque de Vitinho. bola. Prazer. Vitinho, obrigado por você ter vindo aqui, Imagina, esse convite prazer é aqui. Vai ser legal pra gente Tamo colocar junto. alguns pontos aqui com a gente. Turma, Aranha, se apresente. Fale um pouco de você aqui pra gente, por favor. Aranha, depois a gente fala do Esfera e pode falar que minha piada foi boa, né? Você me ensina umas piadas boas no futebol. A piada da Aranha é assim também. Falam que eu sou parecido com o Rabin. Eu sou mais engraçado que o Rabin. Muito mais. Bom, eu sou o Gustavo Aranha, obrigado pelo convite. Bom demais estar aqui. Prazer, Xuxa, ele foi muito generoso em falar que eu sou um craque de bola, mas Verdade. o futebol, enfim, é uma paixão e a gente joga junto e às vezes contra no clube. Mas eu fiz minha carreira inteira no mercado financeiro, eu tenho 45 anos, sempre fui do mercado financeiro, sou aqui de São Paulo, fiz GV, depois fui sócio da Hedging Grifo, Credit Suisse, mas eu sempre quis muito trabalhar com futebol e de alguma forma estar envolvido no futebol. E a indústria do futebol, eu como venho de um outro lugar, eu venho de uma indústria que preza por governança, que preza por meritocracia, que preza por transparência, por processos que fazem sentido. A indústria do futebol como um todo sempre foi muito curiosa para mim, assim, né? Como um negócio que gera tantos milhões e que tem tanta energia potencial ao redor dela, todo mundo ama, adora falar, adora comentar, como é uma indústria que é muito fechada para quem não é dela. Né? Perfeito. Para quem não é... É uma bolha, né? É uma bolha, é um oligopólio, eu chamo carinhosamente, dos clubes tradicionais. Né? Então, a gente vai falar bastante disso, mas a minha história é totalmente de fora do futebol. Mas, com esse conceito, eu me juntei a dois sócios fundadores, o Fábio Francês e o Felipe. O Fábio Francês é do futebol, jogou na base do Palmeiras. Ele disse que fez gol na Copinha Francês. Não tem vídeo, não tem vídeo. Não Tem, mas não parece ele. É pior, era melhor que não tivesse. Porque o vídeo aqui Comprova. é um gol de chute de fora da área, ele não consegue chutar. E não parece ele, o cara é alto e magro, ele é baixinho e gordinho. Então, enfim, eu não acho que é você, mas ele jura que é. Mas tem uma relação histórica com o Palmeiras, mas também com o futebol. Então nós três, vamos contar um pouco essa história mais pra frente, mas a gente se uniu para tentar, numa indústria que é super antiga, tradicional, fazer uma coisa disruptiva. Vamos ver se a gente consegue. Não, legal. Excelente. Vitinho, se apresenta aqui com a gente também. Vitinho é da Care Club, mas conta a tua trajetória para entrar aqui na Care Club e tudo. E entrada no Palmeiras também. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu fico ouvindo, olhando e falo, quando que eles vão me chamar, né? Porque eu sou antigo aqui. Mas hoje chegou o dia. Mas você é um daqueles que
Como não curte, que não... Para que falar tem- errado, que- né? que existe uma entidade. Compartilha e comenta. Exato. Porque tem uma entidade que é a pessoa que chega no ao vivo, no offline, e fala: cara, tá legal demais, o assunto dessa semana me dá. Você comenta, mas curte ao vivo, que tá bom também. Mas faz aí embaixo, cara, ó, coraçãozinho aí, curte, manda pro Dá o amigo. seu like. Dá o seu like, Dá o seu like. comenta ali. Não sou influencer, mas a gente vai Mas é aprender. importante. Então é isso. Eu sou o Vitor Sorage, médico do esporte. Fiz minha formação de especialidade na USP. Estou atuando na Care Club tem quase 8 anos. Sou head da unidade Vila Lobos atualmente. Estou no Palmeiras também há 6 anos. Comecei na base. Segui todo o caminho de um jogador. Eu tentei ser jogador, mas não deu, por motivos claros, né? Mas eu tinha um sonho também de trabalhar no futebol. E de uma forma ou de outra eu fui atrás desse sonho. Fiz medicina e falei, eu preciso trabalhar no futebol, preciso trabalhar como médico do esporte. E aí as coisas foram caminhando. Comecei no Sub-11, Sub-12, 13, 14, fui passando por todos. Tive a grande honra de participar do primeiro título da Copa São Paulo pelo Palmeiras. Não sei se seu amigo fez gol ou não, mas o primeiro título eu tava tá lá. né? Não só não fez gol, quer dizer, ele disse que fez do 1-1 e ainda perderam nos pênaltis. Foi aquele que perdeu do Santo André. Então, tive a oportunidade de coordenar a base como médico Isso é legal. por 1 ano e meio, quase 2 anos, e estou no futebol profissional. Essa é minha 3ª temporada. Muito feliz, satisfeito. Claro que tem muita coisa para a gente conquistar ainda, mas a medicina do esporte, para mim, sempre foi isso. De trazer qualidade de vida, trazer performance para as pessoas, para o atleta, mas também para o indivíduo como um todo. E aí, através do futebol, eu realizei 2 sonhos da minha vida, mas através da Care, eu realizo o restante, que é cuidar da população como um todo. Legal. Aí eu acho que vai ser muito bom, Vitinho, quando a gente for entrar na parte de futebol, que você pode colocar da experiência da coordenação e é quase uma consultoria gratuita aqui para você. Tô adorando, tô adorando. Tá anotando. Não, o aqui. Pix eu passo depois. E aí a gente tem uma Marquese, a gente tem uma proposta de negócio com você. Contrato Marquese, aqui, ó. contrato. É um A contrato gente tem aqui. aqui um... Cara, são poucos termos assim. Esse daqui tem 78, esse aqui tem 89 por conta da idade mesmo, mas assim, coisinha São dois simples assim. craques. Se quiser só dar um autógrafo aqui antes de terminar. São 2 craques da seleção do Pinheiros e do Paulistano que estão destruindo Gael o e futebol. Theo, ali. hein? Gael e Isso. Theo é o craque do Pinheiros, Theo é o craque do Paulistano. Canhoto, então, Tá assim, bom. valoriza. Manda o o vídeo, cara. manda o vídeo, manda o DVD. Tem DVD? Tem DVD? Não, tem no TikTok. Né? Brincadeira aqui, a gente... Tá assinado, tá Tá assinado, tá assinado. Aí, Vamos pro inferno. que beleza. Você deve receber de gente que fala assim, cara, eu tenho um filho, um amigo. Primo. Não, filho do amigo não, meu filho. Meu, eu Não tem nenhum pai que. Não tem nenhuma pessoa que não tem um filho craque. Isso E um descobriu garoto depois que chega disso, e fala assim, eu sou o cara, tem? Já nessa Ah, idade tem, ainda? tem. Mas descobre rápido que não é. No primeiro treino descobre que não é. Tá. Mas pai é complicado. E esse é um É negócio. difícil assim, falar, você, cara, vai estudar com teu filho. Não, e eu tive alguns casos que, cara, eu sempre. A gente montou o clube tem CEO, tem diretor de futebol, tem diretora de gente e cultura. Os sócios não têm nenhuma função executiva. Então, e é para ser assim, não tem chance de eu falar esse menino vai ser aprovado. Não tem nem esse caminho para eu chegar e falar isso. Né? A gente montou de um jeito para a gente, no fim, se defender da gente mesmo. Então é uma governança que não é empresa. Eu falo que o Esfera não é um clube-empresa, é uma empresa-clube. Então a gente montou uma empresa que tem um clube de futebol. Então os processos são todos pensando numa empresa. Então não dá para um sócio dizer, imagina o sócio aqui daqui que fala, não, vai ser assim. Não vai, tem uma governança, destrói tudo, né? Mas teve 3 casos de pais que eu conhecia e que me pareciam diferentes e que começam com um discurso assim, não, eu sei que é super difícil, mas eu queria que meu filho tentasse e tal. E a única coisa que eu passo lá para a turma dos observadores, falo, isso aqui é filho de amigo meu, se você achar que faz sentido, chama para uma semana de teste e tal. E cara, não teve nenhum que não criou um certo atrito depois, porque não ficou, porque o processo não foi tão bem feito. É duro, assim, é difícil. Difícil. Não é que não é um diamante, né? Ele acha que tá bruto e precisa ser lapidado ou que você não conseguiu enxergar. E aí, de novo, e o Vitor sabe, assim, não tem nenhum processo de avaliação que é perfeito. Claro. O único processo de avaliação perfeito é a vida. Lá, daqui 30 anos eu te digo se ele era ou não, né? Tanto é que a gente ouve tantas histórias de craques que estão hoje em dia na seleção brasileira, na Premier League, sei lá, onde quer que seja, foi dispensados da base de não sei onde. Mas é que o processo é muito árduo.
Entre o menino ter 10 anos e ele se tornar profissional, isso passa uma vida. E não necessariamente o melhor vai chegar lá em condições disso. Nesse intervalo tem muita coisa que acontece, inclusive o menino desistir, mas lesões, demandas, a vida muda. A gente pensa muito nisso, isso era o nosso business, né? E o jeito que a gente pensa, muita gente fala assim, mas o processo de vocês é bom, ele vai transformar um menino nota B, vamos chamar de ABC, né? O menino nota B vai virar nota A? Eu falo, não é um processo mágico. Mas o processo, o bom processo, na nossa opinião, é assim, porque o menino de 11 anos nota A, ele tem poucas coisas. Ele é muito rápido, muito habilidoso, muito corajoso, mas são poucas coisinhas ali. E ele é um nota A de 11 anos. Para ele ser um nota A de 18 anos, você tem que colocar coisas nele, as demandas para que ele continue A são gigantescas. Porque o menino nota A de 19 anos, um profissional nota A, não é só o rapidinho, o bom de bola, não. Se ele continuar isso, ele é nota Z no profissional. Ele tem que ter o mental forte, o físico forte, um entorno forte, oportunidade, sorte, tá num lugar que aceita que ele oscila. É tanta coisa e é assim que a gente pensa. Você vai montando um profissional atleta de 18, 19 anos. A idade é essa para vocês, o limite por esfera? Porque como a gente não tem profissional, ele quando ele passa do sub-17 para o sub-20, é o momento em que a gente passa a pensar numa colocação profissional nos clubes profissionais que a gente chama de parceiros vitrines, que é o próximo passo dele. Então, no nosso processo, está chegando o fim, né? Ali entre 18 e 20, porque a gente não tem profissional. E aí acho que os pais confundem isso. Eles veem, mesmo que ele seja um filho nota A, no sub-11. Isso está muito longe. Tanto que poucos nota A de sub-11 que a gente ouve falar, que a mídia já fala com 11 anos, chegam lá. Não chegam, porque se ele ainda tiver, já é difícil, se ele ainda tiver o holofote, parece que ainda tem... Eu vou introduzindo falas também. Até porque, para o cara ser o nível A com 11 anos, provavelmente ele vai ser aquele que maturou antes dos demais. E aí ele é mais forte, ele é mais potente, ele é mais alto. Só que ao longo dos próximos anos... E ele se destaca pela diferença, pelo delta. É claro, você vê, ele chuta a bola, o goleiro tem uma altura que ele não alcança a bola. Ele ganha jogo. Ele ganha jogo. Só que isso, ao longo do processo, vai equilibrando a partir do momento que os outros maturam. E aí chega lá, quando tá todo mundo equilibrado, não necessariamente esse cara vai continuar sendo A. E até isso, às vezes ele até vai ficar para trás, porque os outros que maturaram um pouco depois... E aí entra a questão dos pais também. É difícil trabalhar com atleta de base por isso também, porque tem, claro, a demanda da família, todo mundo espera, o futebol é um esporte, até a brincadeira dos filhos de vocês, se eu soubesse, tinha trazido do Gabriel também. E da Rafa, que é futebol feminino também. Lá também é uma empresa, não adianta eu chegar e falar aos meus filhos que não entram, Então, você tem que lidar com essas demandas e explicar que não é porque seu filho é o menor ou o maior daquela categoria que ele necessariamente vai se desenvolver. E passa por isso que você falou. Ele precisa desenvolver habilidades, ele precisa desenvolver potência, ele precisa desenvolver capacidade de tolerar esforços, de prevenção de lesão. Então isso é um processo muito longo. Dinâmica de grupo, capacidade de lidar com dificuldade. Que eu achei legal, porque também tem faz muita parte sorte, do processo. Mas as pessoas esquecem que, primeiro, duas coisas, eu acho, e em geral ficam esquecidas. Que são crianças e pessoas, e dois, que não é diferente de outras carreiras. Então, é igual você ir numa escola e pedir para a professora do primeiro ano e falar assim, quem te parece inteligente? Ela vai falar, o Vitor parece inteligente. Ótimo, então ele vai ser o excelente profissional? Puta, sério? Tem tanta coisa. Exemplos na escola. Não, de relacionamento, de como se comunica, Vocês então, sabem que... o menino bom de bola rapidinho ali, ele só é o cara que talvez faça conta bem no primeiro ano. Vocês falaram de um ponto que é imprescindível não só na base quanto no profissional, que é a questão psicológica do atleta, né? E aí você colocou a escola no meio. Existe um estudo, meu sogro é analista de comportamento, então ele adora contar essas histórias. Tem um estudo que pegou um grupo de psicólogos de uma universidade americana, foi até uma escola e fez um teste que eles estavam falando que seria um teste de QI. E chegaram e qualificaram 20, 25%. Olha, isso daqui são o topo da classe. Isso aqui é o topo da classe.
E aí eles foram ver ao longo de um ano como é que tinha sido as notas deles. Só que eles tinham feito assim, ó, jogado os papéis para cima, pegou 25% e falado para a professora, para a diretora, que aquele era os 25% com o QI mais alto. Aqueles tinham sido os melhores, porque todo mundo tinha meio que Acreditou. projetado, colocado empenho em cima. Não, essa pessoa, eu tenho que fazer essa pessoa dar certo, porque essa pessoa tem um QI melhor. Eu queria saber de vocês, assim, como que é isso, e lógico, motivação e tudo e tal, mas como é que é isso para o atleta da base, ele acreditar que ele pode, porque às vezes tem talento nato que não consegue desenvolver numa hora de pressão, e a mesma coisa no profissional. Bom, vamos começar da base profissional, mas eu acho que é o mesmo caminho. Mas você pegou assim a tese central do Esfera. Se você perguntar o que é a tese central do Esfera, como é que o Esfera acredita que um clube independente, a gente é um clube independente, não é uma camisa tradicional, a gente se posiciona como um clube grande de base. Como a gente vai conseguir formar de forma eficiente? Né? A nossa tese central é o pescoço para cima. A gente quer ser tão bom quanto os melhores no pescoço para baixo. Então, estrutura, o nosso CT, o Xuxa conheceu, é onde o Red Bull ficou por 15 anos, é uma estrutura de base das melhores que tem no Brasil. Estrutura de treinadores, estrutura de campo. Então, toda a parte de metodologia, o diretor de futebol foi do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro. Então, toda essa parte a gente quer ser dos melhores. Mas tem uma outra parte que a gente acredita muito, e aí eu acho que tem clubes que acreditam mais e menos, mas a gente investe muito, que é o que a gente chama de pescoço para cima. Tem uma diretora de gente e cultura, que é a Larissa, foi minha sócia na Rede em Grifo, não sabe nada de futebol. Ela toca toda a parte mental. E parte mental quer dizer treinamento cognitivo com realidade virtual. Ela Quer pergunta dizer- o que é o impedimento? Sabe a pergunta? Coisa de Não, futebol. agora ela aprendeu. Ela outro dia até falou que um lateral fazia um arco bom. Eu falei, então tá na hora de demitir você. Tá muito boleiro. Não é pra isso que Não você é tá pra aqui. isso que você tá aqui. Mas assim, a parte de educação formal, a gente tem psicólogo dentro do campo, a gente acredita muito Legal. e de verdade nisso. E aí sabe o que acontece? Olha que loucura. A gente teve, eu falei pro Xuxa isso lá, uma das coisas que mais me orgulha, a gente teve uma Olimpíada de Matemática, o Esfera é alto rendimento, quer competir com o Palmeiras, ainda não dá, mas a gente quer. Até dá, a gente joga com eles de vez em quando. Teve um simpatia aí. A gente dá trabalho. Mas vamos lá. Mas a gente teve uma Olimpíada de Matemática no estado de São Paulo das escolas públicas. A gente teve 8 medalhistas do Esfera. Que legal. E aí você fala, como que apareceu isso lá? Apareceu porque eles são incentivados a ler, eles são incentivados a ter reforço, falam inglês, tem inglês 2 vezes por semana lá. Então, a gente acredita, é a nossa tese central, que quanto mais o menino entender que ele não é um chutador de bola, que ele pode muitas coisas na vida dele, maior a chance dele ser um bom jogador de futebol. E não aquela fala assim, é bom você estudar, porque se você não for um jogador de futebol, que bom que você estudou. Isso é verdade, mas esse é quase como um efeito colateral do nosso processo. O nosso processo central cara, se você for mais inteligente, e eu vou pegar um exemplo do Palmeiras, olha o Estevão, olha o Hendrick, claramente tem um aspecto, eu não conheço eles a fundo, mas de ver, claramente tem um aspecto cognitivo, mental, de apoio, de suporte diferente, que talvez foi o que fez outros tão bons quantos não chegarem, né? Então a gente acredita muito nisso. Então não é só ele acreditar nele, mas a gente dá ferramentas para o menino não acreditar na história que o entorno vai falar que se você fizer o gol, você é um gênio, se você perder o pênalti, você é um idiota. Você é bom, você é ruim. Ele tem que passar por isso com menos volatilidade e saber que ele é uma pessoa, que ele tem que tomar as melhores decisões, que aquilo é a carreira dele, é o trabalho dele, mas aquilo não o define como ser humano. Então é muito importante para gente. Areia, eu estava até conversando com o Marquês de manhã sobre isso que você já tinha explicado para mim. Isso, o Esfera acho que aplica de uma forma melhor, mas isso já era aplicado antes. Por exemplo, no São Paulo a gente ouvia que se faziam isso, não sei se perdeu, de que davam reforço, matemática, como que, não com o Palmeiras, mas até a gente pode saber como está sendo no Palmeiras também isso. O Esfera foi pioneiro, tinha outros clubes que faziam, ou faziam meio que só para colocar um textinho no jornal. Como que você foi um comparativo nisso da orientação que você teve? Eu Quando eu falei com o Marquês isso, ele falou, não, São Paulo já faz. Eu falei, cara... Pelo menos essa era a história que era contada. Eu não tenho. Até seria muito leviano de eu dizer assim, faz, não faz. Eu sei muito o que a gente faz. E
Eu acho que tem uma diferença, mesmo que queira fazer, e vamos partir do pressuposto que quer fazer, e tem clube que não quer fazer. A gente tem uma diferença, eu acho, que é importante, que a gente tem menos atletas por categoria. Então eu acho que isso vira... Mesmo vocês têm. A gente tem 85 atletas alojados do sub-14 ao sub-20. A gente tem limite de atleta. Então, o nosso sub-14 só pode ter 25. O sub-15 só pode ter 20. Então, eu falo assim, é como se a gente fosse uma escola pequena, de bairro, com poucos alunos. A atenção por aluno naturalmente é maior. Então, talvez aqui... E, de novo, eu não quero ser leviano dizer o São Paulo faz, o Santos faz. Eu acho que tem... Eu acho que o mercado dá menos importância do que o Esfera dá para isso. Como uma generalização, eu me sinto confortável de dizer isso. Isso deu feedback dos pais e tal. Mas eu não quero dizer que ninguém faz. Agora, a gente faz de um jeito muito profundo. A gente tem uma diretora de gente e cultura que é no organograma par do diretor de futebol. Acho que isso é diferente. Uhum. E o fato da gente ter menos atletas por categoria... no limite, nos dá mais horas para trabalhar esses aspectos com cada um dos meninos. Legal. É importante, E como é que é legal para ter o comparativo? É diferente, mas... É diferente, mas também se dá essa atenção com assistente social, os atletas da base são obrigados, não é a palavra certa, mas eles têm que cumprir cargas horárias com escola, notas e tudo mais. Isso é interessante, claro que tem coisas a se melhorar, mas é muito importante a gente lembrar, quanto maior a condição cognitiva do indivíduo, a tendência é que ele também tome melhores decisões durante o próprio jogo. O jogo é pensado, hoje em dia o jogo, além de físico, tem muita estratégia. E o nosso esporte ainda no Brasil, ele tem uma questão socioeconômica muito gritante. E aí a gente lida com crianças que às vezes são a esperança de uma família inteira, ou de duas famílias, e aí existe todo esse contexto, né? Abre-se mão de estudar para jogar bola. Essa é uma visão que a gente tem que ir mudando. Eu falei, tentei jogar bola, tá bom, não daria para jogar, mas eu mesmo tive a maturidade de entender, eu tô faltando, estudando em colégio bom, meus pais estão dando uma condição boa para eu me formar, mas eu tô precisando faltar nessa minha escola para eu ir jogar bola. Putz, será que é o melhor caminho para mim? E tudo bem, eu tinha uma condição de conhecimento e educação que me permitiu entender isso sozinho. Mas muitos não têm, pelo contrário, muitos são cobrados. E aí um outro ponto, aquela especialização precoce. O cara, ele só joga bola desde que ele nasceu. Aí ele só sabe os movimentos e a biomecânica atrelada ao futebol. Eu trabalhei com judô muito tempo. O judô é um esporte muito específico, né? E eu, normalmente, culturalmente, até eles começam a treinar com 5, 6 anos. Só que o cara só faz judô. Aí eles iam fazer um aquecimento com uma queimada. Era absurdo. Eles não sabiam jogar uma queimada, eles não tinham movimento de arremesso, eles não sabiam dosar a força, então a bola ia na altura do rosto, o cara dava um salto que ele quase batia no teto de tanta força que ele tem na perna, mas que ele não sabe utilizar. E isso ajuda também na prevenção de lesão. Enfim, eu estou expandindo, porque isso parte muito da questão educacional que passa pela base. A base não é só ganhar campeonato, né? A base é formar indivíduos e formar atletas. E aí, uma das inspirações do Esfera, e pegando esse problema, inclusive, eu tinha dúvidas, assim, né? A gente discutia, será que dá para fazer isso, né? Formar sem ter uma camisa? Porque no mundo do futebol estabeleceu-se que se forma em bases de Grandes camisas importantes. importantes, né? Que é mais fácil também, né? Se você é um catalisador de talento, você vai olhar São marcas que são muito aspiracionais para os meninos. centenários. Mas, e esse negócio da escola, no Brasil, muito rápido, a escola e o esporte de alto rendimento viram inimigos. E aí é isso, tem clube que vai dizer assim, como é que eu faço isso? Putz, eu dou a escola que der para não prejudicar o esportivo, porque a nossa tentativa é fazer um pouco a inspiração do que tem nos Estados Unidos, que é tentar grudar um pouco essas coisas, porque de novo a nossa tese é essa, que o cara que quanto mais cognitivamente apurado ele for, melhor ele vai ser um jogador de futebol. Você falou um ponto muito legal que é das tomadas de decisão no campo, porque os meninos, e aí o que cria? Os meninos também, naturalmente, veem a escola como algo que está indo contra. É difícil de você dar para o menino de 15 anos a noção de que ele ir para a escola, ele está
treinando para ser o melhor jogador de futebol. Porque quando ele está fazendo academia, ele entende. É mais fácil de entender esse link direto. Quando ele está no campo, então, na escola, no inglês, não é tão óbvio, né? Tanto que eu brinco com eles às vezes, quando eu vejo eles na aula de inglês, eu vejo eles na tutoria, que é o reforço que a gente tem estruturado lá, da onde saem os medalhistas, eu brinco, vocês estão trabalhando o cérebro, que é um músculo igual ao adutor, né? Mais fino que o adutor e, mais importante, porque se o cérebro machucar, não sou médico, mas me parece que a gente anda de capacete de moto e não de capacete no adutor, né? Então, mas isso é difícil, porque a cultura do futebol não ajuda nessa direção, de dizer a escola ou o conhecimento formal ou o psicólogo é positivo. O Agora, esporte em geral, né? isso. Agora, quando você pega um menino de 11, 12, 13 anos e a gente tem uma sorte de nosso CT estar isolado, então a gente tem eu brinco, a gente é tipo a Nova Zelândia, a gente é uma ilha lá e tem a agenda dos meninos 24/7, 24/6, né? Quando você pega um menino desde muito cedo, eu já vejo meninos de 14, 15 anos chamando os psicólogos para ter papos sobre angústias que eles estão tendo. Isso é raro e é difícil você fazer com que o menino perceba que aquilo está para ajudar, que o psicólogo não é aquele cara... Eu vi uma vez um menino falando com o psicólogo, falando assim, eu estou inseguro quando eu pego a bola 1 para 1, com controle, eu estou perdendo a conversa. Legal. Olha que legal, que rico, que bom, que poderoso. Que bom que ele isso. se sente à vontade disso, né? Porque Mas é uma você construção. pode contar, tem muito no futebol ainda a questão do povo falar ao redor, se o cara vai na psicóloga do próprio clube, ele é o louquinho. É o louquinho, é o louquinho. Mas eu quero aproveitar o que você estava contando Ou aí. o marica, ou o medroso, ou o chorão. Que você estava contando aí de ter mais parceria entre cérebro e corpo, e escola e treino. Para perguntar uma coisa aqui para o Vitinho explicar. A gente passa... Já está no final da transição de uma revolução em que o esporte era baseado em volume, então tempo, o cara tinha que jogar 8 horas por dia, então 8 horas por dia era impeditivo da escola, enquanto hoje em dia a gente tem um treino muito mais inteligente, né, nos estímulos que vai ser dado, portanto muito mais curto. Queria que você contasse um pouco disso, como foi a evolução nas últimas décadas e também permitindo ter um pouco mais de horário para ter a escola. Sim. Antes focado assim, muito no eu preciso treinar físico, eu preciso treinar fundamento, eu preciso Era uma treinar seleção as coisas natural. modulares, Você treinava né? muito, quem Exato. sobrevivia Só que ficava aí bom. Só que aí você abria mão de, além das questões pessoais, escola, educação, você abria mão até da própria recuperação. O atleta se recuperava menos, porque não se dava esse valor a esse momento. O recuperar também faz parte do treino, a gente insiste que dormir faz parte do treino, se alimentar faz parte do treino, assim como você falou do cérebro. Então, a evolução tem sido nesse sentido, de os atletas conseguirem ter treinos físico e técnicos associados naquele mesmo contexto, para que eles consigam otimizar esse espaço, reduzir o volume, que acaba aumentando a chance deles terem algum tipo de lesão por sobrecarga, mas também diminuindo a inserção deles naquele contexto, que também diminui um pouco a chance de ter lesões traumáticas. Então, realmente, a palavra ideal é isso, é transformar num treinamento um pouco mais inteligente, onde você atinge os objetivos com menos tempo, menos risco de ter problema, e ainda permite que esse cara se desenvolva em todas as outras esferas da vida dele e ainda consiga se recuperar. Basicamente é isso. Agora, não resolve, por exemplo, um problema que com certeza é igual no Palmeiras, que é o calendário, por exemplo. Os meninos muitas vezes têm torneio no Sul uma semana. No meio da aula. Sim. Porque nos Estados Unidos eles vão para o torneio lá pela escola, né? Porque lá a base não é no clube, é na escola. Então essas coisas vão juntas. Aí a gente tem muita sorte de ter a Tereza, que é a nossa assistente social, que eu acho ela uma gênia, que toca toda a relação com pais, escola e alunos. E eles estudam numa escola pública de Jarinu e tem esse reforço com uma empresa privada, a Evolucional Educação, no nosso CT. Mas as escolas de Jarinu são muito parceiras nossas, porque eles já entenderam que a gente não está contra eles, a gente está a favor. Então a gente consegue flexibilizar. Que bom. Do tipo, os meninos vão faltar uma semana porque vão jogar, depois vão fazer online, ou fazem a prova depois. Mas se você não tem esse... Agora, tudo isso, de novo, quando você me pergunta, todos os clubes fazem? Eu acho que poucos clubes têm essa paciência e querem ter esse trabalho de ir na escola, de organizar, de ver, de ter uma pessoa que faz essa gestão, de explicar por que está faltando e de fazer os meninos fazerem online depois.
porque isso tudo dá trabalho. E aí ele também se coloca numa posição de eu sou gostosão aqui, todo mundo tem que estar feliz de estar aqui, né? Exato. E antes, para dar um gás aqui pra gente, vocês querem tomar alguma coisa? Querem tomar um... Eu tinha patrocinadores do Red Bull. Vai no Red Bull? Pouco de Red Bull, energia. pouco de energia? Quer o Red Bull, Aranha? Não quero. Não quero saber de... Pode Na verdade, o Red Bull não quer saber de mim. Posso contar por quê? Pode. Aquele assim tem natural. Pode voltar. Posso contar ou você demitir? Aqui é livre. E pega o natural aí, vamos ver. Aí, turma escolhe. Pega mais um aí, por favor. O Red Bull não quer saber do Esfera. A gente acabou de eliminar eles no Sub-14. Vocês dois escolhem os primeiros aí. E tio, fica à vontade. O Red Bull eu não posso, então, né? Eu não posso, Red Bull. Não pode? Tá bom. Qual é que você quer, Marquês? Tem uma água? Eu posso uma água. Você tem... Tem ali? Pega lá pra mim, então. Não, tô brincando que eu não posso, mas é que o Red Bull é nosso. É mais ou menos como você servir uma bebida do Corinthians pro Vitor. Faz sentido. Eu não bebo... Não dá, né? Eu não bebo bebida... Eu tô brincando agora, falando de verdade, a gente dividiu o nosso CT. O CT Santa Filomena, que é onde a gente tá, o Red Bull esteve por 15 anos, com toda a base. E a gente conviveu com eles por 1 ano e meio. E acabou criando... Olha lá. Recebi por educação. Eu nem por educação. E aí a gente conviveu por 1 ano e meio e criou-se uma certa... de brincadeira, na verdade. A gente dá super bem conceitualmente, e as diretorias, a gente conviveu super bem, mas... Mas o jogador... Mas tem uma certa rivalidade e a gente acabou de enfrentar nas oitavas do Sub-14. E quanto foi? A gente ganhou em casa 3-1 e lá 2-0. Que nossa, hein? Fora o baile. Fora o baile. Então eu não vou tomar Red Bull em respeito ao cliente, ao freguês. Eu trouxe uma camisa do Palmeiras, foi uma brincadeira. Essa tudo bem. Não, pô, legal. Eu queria aproveitar, a gente acabou entrando, que é tão legal o tema, mas me conta um pouco, a gente gosta, no podcast que a gente faz, de contar um pouco da sua história. Então o Piponzi veio aqui, Piponzi é dupla, não dupla de ataque, mas ele joga na defesa, mas joga no mesmo time que ele. Vários anos eles jogaram. É verdade que o Pipons joga muito? É verdade. E esse Tão joga verdade bem? quanto eu. Muito também, tem que ele é zagueiro. Eu sou zagueiro. É o cara Já viu um mais- zagueiro ele é que o cara joga mais- muito? Não, ele é o cara mais rápido do Pedro, é impossível sair dele. Conta um pouco da sua história, onde você estudou, se você é de São Paulo ou não, Tá bom. você falou um pouco da GV, mas conta essa trajetória. A gente quer saber primeiro dessa parte também, você entrando na parte do mercado financeiro, e aí depois a gente entra no Esfera. Tá bom, eu sou de São Paulo. Quem é o Aranha? Eu sou de São Paulo, nascido e criado. Eu falo que o futebol é um iceberg e tem a parte que a gente vê e tem a parte que a gente não vê. A parte que a gente não vê é o que eu estou fazendo hoje, que é a base, né? E tem a parte que a gente vê, que é a parte bonita, que todo mundo fala, sai na televisão. Nessa parte que a gente vê, eu estou falando tudo isso para dizer que eu sou São Paulino, mas só nessa parte. Mas eu sempre fui São Paulino, meu avô era diretor de São Paulo e eu ia muito no São Paulo e fui para o Japão ver o Mundial do São Paulo. Só para dizer sua família, elogiaram o seu pai. O Bira falou que jogou com você, encontrou o pai, você perguntou para jogar bem. Jogava bem, Mas dizem que eu puxei minha mãe. Mas eu fiz colégio aqui, ia muito... Obrigado, viu? Ia muito no São Paulo, convivi muito lá e talvez ali eu comecei a pegar essa coisa do clube, não só do jogo, mas do clube. Fiz Dante a vida inteira. Somos dois. Caramba. É mesmo? Três, né? Meu Que ano vocês se formaram? Fiz 20 anos de formado agora. Vocês se formaram? Inclusive teve evento em 2004. Eu me formei em 2000. Inclusive teve evento fim de semana. Eu não podia ir, porque eu tava viajando com o Palmeiras. Só um pouco mais 96 é velho. minha prima. Formei em 96. Quem é da pergunta? Esse ano deu Bonitarico. Não me lembro. Caramba. E depois do Dante, depois fui fazer administração, fui fazer GV, não sabia muito bem exatamente, porque eu brinco que a faculdade de administração é tipo quem joga pôquer, mesa, né? Eu falo assim, você tem que decidir mesa, vai mais uma rodada, não sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu sei o que eu não quero. Eu não queria ser médico, não queria ser engenheiro, mesa. Fui fazer administração, eu não saía da Atlética, eu fiz a GV em 4 anos, que é o curso de 4 anos, joguei 7 economidas. Joguei 3 de gato, falsificando documento, então eu gostava de futebol. Mas fiz GV e no meio da GV acabou que meu primeiro estágio foi num banco, no CCF, que nem existe mais, a pessoa comprado pelo HSBC, que também não existe mais. E depois fiquei lá um tempo, gostei do mercado financeiro, fui para Red Griff, que depois foi
não existe mais, foi comprada pelo Credit Suisse, que também não existe mais, foi comprada pelo UBS. O Esfera vai continuar. O Esfera vai Então, continuar. o UBS que se cuide, porque olha, eu tenho uma história de 25 anos no mercado financeiro, só sobrou um. Mas era sempre depois que eu saí, então talvez foi por isso. Depois eu fui sócio da Redding Griffin, quando a gente vendeu para o Credit Suisse, fiquei lá até 2014. 2014 quando a gente vendeu a Redding Griffin, tinha um non-compete de 8 anos, acabava em 2015. Em 2014 eu decidi que eu ia ver a Copa com meu filho. O Chico ele é de 2006, então ele tinha 8. Então a gente foi em 12 jogos da Copa, fazia bate-volta para lá e para cá, eu e uns amigos, inclusive um deles o Felipe, que é cofundador do Esfera. E a gente viu um monte de jogo, até que chegou no 7-1, e aí no 7-1 deu. Até tinha ingresso para o terceiro e quarto, a gente não foi. E aí depois eu fui para uma gestora, de real estate, de imobiliário, que chama Bratos. E por último, eu sou sócio ainda. Eu saí para me dedicar ao Esfera ao momento, daí eu já conto um pouco depois, mas eu ainda sou sócio de uma gestora de ações globais que chama Geo Capital. Legal. E fiquei lá até o ano passado. E em setembro. Arthur Siqueira. Sim, meu grande amigo, Arthur Siqueira. Paciente, amigo. Que legal. Arthur, meu sócio. E fiquei lá até 2023, o ano passado, setembro, aí eu saí para me dedicar 100% a um processo do Esfera que é importante, que no nosso plano de negócio a gente sabia, de novo, é um clube grande, é um clube que é o 6º maior orçamento de base do estado de São Paulo, Caramba. está entre os 15 do Brasil, então é um projeto audacioso, a gente sabia que não tinha o dinheiro para levar ele até o break-even. Então a gente investiu o nosso dinheiro na frente, mas que a gente precisaria trazer sócios. Eu estou nesse momento tocando essa iniciativa desde o ano passado de trazer acionistas pro Estado. Que legal. Contei rápido, mas Legal, Cara, seu sonho de ser dona de um time de futebol me liga, chegou. me liga, hoje. me liga. E me conta como que... Me chama no zap. Chama no zap. Ou só comenta, né? Comenta, a gente vai Comenta atrás. aí, quem comentar vai ganhar. Mas conta como... Eu sei da história, mas eu queria que você contasse aqui como que surgiu a ideia para o Esfera. O Esfera nasceu muito antes do que propriamente o CNPJ, um pouco do que vocês passaram, o benefício da SAF. Conta como surgiu essa vontade e que o cenário macro também facilitou ou não facilitou para vocês irem para esse caminho. Quando a gente... Porque assim, o que você fez, eu tenho certeza que eu queria fazer, o Marques queria fazer, a gente falta coragem e conhecimento para fazer. E um pouquinho de caixa. Um pouquinho de caixa também. Se só der o caixa para alguém falar faz, é muito difícil. Claro, assim, é muito difícil. E continua difícil, é um grande desafio. A gente está só no. A gente fundou Que o o clube em diga 2021. o árabe lá que comprou o Paris Saint-Germain, só colocou caixa. Mas então, aqui é um ponto importante, porque a nossa ideia, quando nós três falamos, queremos fazer alguma coisa com futebol, porque, de novo, eu tinha muito essa inquietação de dizer, cara, é uma indústria, como eu falei no começo, muito grande, né? Cara, como pode? Não dá para fazer um negócio que tem capital de terceiro, que tem transparência e tal. Não tinha SAF ainda, mas no meu conceito, eu falo, como pode esse negócio não existir? Assim, e um monte de clube que, com raríssimas exceções, e o Palmeiras é um deles, agora, recentemente, fecham as contas, ou seja... E aí a gente começou a estudar o negócio. E a primeira reação rápida de todo mundo que quer trabalhar com futebol de um jeito mais, e tá tudo certo, mas é falar, você é agente de futebol, vou ter uma empresa de agenciamento. E quando eu olhava esse negócio, eu acho que tem muita regra cinza nesse mundo. Então, você, para ser bem sucedido nesse mundo, você precisa gostar como pessoa de transitar num lugar onde as regras não são super claras e, portanto, você precisa estar confortável nesse ambiente. Muita gente fala assim, é todo mundo bandido e tal. Eu não acho. Tem agente bandido, como tem dirigente do clube bandido, como tem cara do mercado financeiro e tem... Agora, é um ambiente que as regras não são claras e que dá para puxar. Então, é um ambiente que você... É difícil você trazer capital de uma família que nunca investiu no futebol e falou, vamos investir aqui num jogador ou outro. Não era ali. E para mim ficou claro que onde dá para fazer com segurança jurídica é no clube. Porque se você tiver o clube, você tem um contrato de formação com o atleta, esse contrato é registrado no CBF, ele é respeitado. Para o Palmeiras, se o Palmeiras quiser roubar
pegar um atleta do Esfera, não consegue. Para desvincular um atleta do Esfera da base e transferir ele para o Palmeiras, tem uma multa gigantesca. São 200 vezes, são 200 vezes o que o Esfera já investiu nesse menino. Então, quando você é clube formador, que são só 50 no Brasil, mas o Esfera é um deles. Então, tem uma segurança jurídica muito grande quando você é o clube. Eu te falei de manhã. Que legal. Então a gente decidiu ser o clube. Mas é isso, beleza, vamos fazer um clube. Aí eu comecei a olhar o negócio clube. Então assim, primeiro, ser um clube. E segundo, olha para o negócio clube de futebol. Porque a gente queria montar uma empresa Claro. no futebol. Empresa boa, empresa que dá caixa em algum momento do tempo. E aí você olha os clubes e fala, ninguém dá caixa. Vou eu fazer um clube que dá caixa? Por quê, né? Por que eu sou mais... Aí você olha, não, tá bom, é no Brasil, é só na Premier League. No último ano, só 4 clubes terminaram com positivo. 16 da Premier League. O Gustavo, do alto da sua competência, vai conseguir criar um negócio que tá... E aí foi o nosso clique de dizer, tem um negócio bom e um negócio ruim. Como negócio, eu tô falando. Como acionista que quer retorno e que quer geração de caixa no tempo. Dentro de um clube de futebol. A base, a formação é um negócio bom, que gera caixa. E o profissional é um negócio ruim, que drena e usa esse caixa para outros objetivos, que não são objetivos de uma empresa, que é ganhar título, que é o torcedor feliz, e tá tudo certo. Porque, e aqui eu acho que a gente pode depois falar disso, eu acho que aqui vai ter uma fricção grande entre esse capital privado que entra e quer lucro, com um negócio que não é para dar lucro. O Palmeiras não é feito para ter um bid de caixa distribuído, nem tem acionista. O Palmeiras é feito para ganhar títulos, assim como o São Paulo, Corinthians, de uma forma equilibrada. Então a gente decidiu, lembra do iceberg? A gente decidiu cortar a pontinha e ficar só embaixo, num negócio que é bom, na nossa opinião, num negócio que é rentável, na nossa opinião. Abrindo mão de ter a enorme capacidade que o Palmeiras tem de transformar um atleta do Sub-17, o Estevão, no Sub-17, ou no Sub-15, ou no Sub-16. Ele era muito bom já. Mas quanto será que se o Palmeiras falasse, quero vender ele agora? Por quanto será que vendia? Por 1 milhão de euros? 2, 3? Não é muito mais que isso, porque ele é muito bom, mas está longe de estar aprovado. Na hora que ele pisa no Palmeiras profissional e faz 10 jogos espetaculares, ele vale 50. Como é que essa alavanca a gente abriu mão? Mas como é que constrói essa alavanca? Você precisa ser um Palmeiras. Como a gente falou, nem vamos tentar. Vamos assumir que estamos debaixo d'água e vamos construir um networking de clientes, que são os clubes vitrines, e que a gente faz parceria. Então, em vez de eu vender por 2, 3, 4, 5 milhões de euros um atleta de 19, 20, 21 anos que fez 3, 4, 5 jogos no profissional, eu faço transferências bem menores para clubes intermediários que são a plataforma de lançamento deles, que vão fazer o que o Palmeiras faz e fico com um percentual grande. E o meu negócio, o meu modelo de negócio, o grande retorno dos nossos acionistas vai ser nas segundas e nas terceiras transferências. Então, é um negócio de longo prazo. Então, isso alinha com a história do mental. Não adianta eu vender muito bem um atleta que depois não vai bem lá fora. Eu preciso transferir um atleta para um clube onde ele performe bem e um clube que tenha a característica de pôr jovem em campo e fazer a transferência para clubes ainda maiores. Eu preciso disso. Eu preciso que o meu atleta vá lá, se adapte, performe, tome boas decisões. E outra, você é um cara acostumado a ter que provar track record. Né? Então, o cara, se for o menino A e ele não performar muito bem, para você vender o B é um pouco mais complicado. Pois é. Você precisa que o A vá bem, o B vá bem, o C exploda, o CD vai bem. Então é um modelo de negócio. Você começa a mostrar que o seu padrão é elevado. E é um modelo de negócios diferente um pouco de um clube tradicional, por exemplo, em que como o clube tradicional tem essa vitrine própria, que é capaz de transformar 2, 3 milhões em 50, ele não tem nenhum interesse em mostrar para os clubes lá de fora esse menino. Porque ele não quer vender. Até esconde às vezes. Nossa, quantas porque vezes talvez está com o contrato acabando. Escondendo o atleta não levar porque está com o contrato acabando e tal. Então, aqui a gente acha que pode ser uma fortaleza nossa no tempo para os atletas. Porque eu posso dizer para o atleta, você com 18, 19 anos, você não vai estar aqui meio escondido para um clube. Aqui no final do Esfera é aberto
A todos. Porque virtualmente. eu posso... Hoje tem um menino, o Cadu, 2006, está na República Tcheca. Primeiro de ano da República Tcheca. Eu acho que eu vou ter atleta que vai para o América do México. Eu acho que vai ter atleta que vai para o Basel, que vai para o Betis, que fica no Brasil. Mas, então, o fato de eu ser aberto, eu acho que eu vou conseguir, numa proporção maior, que um atleta seja draftado, que eu chamo. Sim. Que é ter uma primeira experiência Mas profissional. a questão educacional entra de novo nessas mudanças culturais. Claro. O cara, às vezes ele pensa, vou me transferir para um time X que está me dando oportunidade. Só que é um país que neva o ano inteiro, num país onde se fala uma língua completamente diferente, e o cara acha que é só chegar lá e jogar. A gente vê com exemplos de atletas super bem conceituados que precisam levar uma rede de apoio do próprio país, porque é difícil para o cara se instituir no exterior. Imagina para um atleta de base ou para um atleta de 18, 19 anos, exato. Então, o cara não sabe falar o mínimo de inglês, como é que ele vai se comunicar lá? Como ele vai entender o que o treinador quer? Não dá, ele não performa. Exato. E aí, fora as outras questões, né? Então, por isso que a gente não entende a conta bancária dele lá. Né? Não sabe fazer nada. Então, por isso que, de novo, a gente investe tanto... Pra gente é fundamental investir no pescoço para cima, mas também a gente quer ter clubes, que a gente chama de clubes parceiros, esse networking de clubes que conhecem a gente e que também daí talvez sabe que a gente vai ter uma relação B2B, como se diz, né? Business to business, um negócio com um negócio. Então imagina eu ter um clube X na Europa que ele conhece o meu processo, ele manda o scout para ver meus treinos, ele fala, puta, o Xuxa é um... Então vai, tem 15 anos, puta, não quer que ele passe já 2 semanas aí? Manda no inverno, vai. Então você consegue, se você não tiver focado só na transação e tiver focado na relação do Esfera com alguns clubes de diversas prateleiras, talvez você consiga construir também relações que o cara topa, de repente, fala assim, quer saber, eu vou contratar um auxiliar técnico brasileiro, porque eu vou trazer 1 ou 2 atletas todo ano do Esfera e vai ser bom ter um brasileiro aqui. Vai ajudar. Então, também eu vejo começando isso. Semana passada, estava o Bayern de Munique no CT conhecendo, veio para o Brasil só para ver o Esfera. Porque eles têm uma rede de clubes e eles falaram, puta, eu quero conhecer isso aí. Porque como é que eu acesso o talento alto nível do Brasil? É no Palmeiras. Pagando 50 milhões de euros. É um modelo de negócio. Palmeiras até, eu estou falando muito do Palmeiras porque o Vitor está aqui, mas Palmeiras até os clubes também. Não, mas o Palmeiras eu acho que é a grande referência disso, mas o Palmeiras eu acho que ele é mais esperto do que os outros porque ele faz isso, mas ele faz o que o Esfera está fazendo também. O Palmeiras tem, acho que uns 100 atletas que a gente não conhece, que ele tem participação no mundo todo. O João Paulo faz isso que eu estou falando. Ele não dispensa e joga fora o menino. Os clubes dispensam e jogam fora. O Palmeiras sabe que tem valor, talvez, ficar com 20, 30, mas como ele é um bicho político, qual é o medo dos clubes? Imagina o Aranha tá lá, no Sub-20 não tá com um cara que vai. Aí o Palmeiras fala, não tá com cara, vai mesmo. Puta, é um bom negócio, de repente, emprestar ele pro Valladolid ou para um time da segunda divisão da Espanha. Manda ele lá, deixa 20% pro Palmeiras e tal. Imagina ele explode lá e vira o Vinícius Júnior. Vamos olhar para trás e vamos falar, você você é um imbecil. Que você não é o cara que fez um bom negócio, que era um atleta que não estava muito aqui, foi lá, deu certo, gerou 2 milhões de caixa para o clube. É aquilo que eu falei, dane-se os 2 milhões de caixa para o clube. Vamos falar, você é o imbecil que perdeu esse atleta por $500 mil. Então, para os clubes tradicionais isso é mais difícil de fazer. Para a gente é tudo que a gente quer fazer. Sim. Então, eu estava dizendo que isso é pode ser uma fortaleza, porque se eu conseguir mostrar para os atletas que eu tenho um caminho para o profissional, que ele é bom o caminho, eu tenho que mostrar isso, mas também no final ele é aberto e ele tem muitas possibilidades e começar a mostrar isso para eles, eu acho que eu vou ser mais atrativo. A nossa sala de troféu chegou, ficou pronta, tá lá, é um mapa mundi. Que legal. É um mapa mundi e a gente quer colocar um pin em cada país que tiver uma esfera, que a gente chama de um raio. Porque é isso que eu quero que o menino passe na sala de troféus e não se inspire por ganhar a Copa Paulista Sub-15. Ele se inspire em, caramba, o Cadu tá na República Tcheca. Caramba, o Caio Ramalho tá no Red Bull Nova York. Casos reais. Essa tem que ser a inspiração dele. Legal. Que legal. Por que Esfera? Então, Esfera
Imagina, isso que é legal de formar uma empresa. Você tem que pensar em tudo, até no nome, na cor. A cor é engraçada, eu vou falar antes da cor que o Esfera é azul. Está de azul por causa disso. Eu sei. O Felipe é flamenguista, o Fábio é palmeirense e eu sou São Paulino. Então não podia ter nem branco, nem preto, nem verde, nem vermelho. Só sobrou azul e branco. Então essa foi fácil. Aí a gente contratou uma empresa de branding para nos ajudar. E aí elas fizeram muitas entrevistas com a gente. E claro, muitas dessas coisas que eu estou falando, elas já estão bem mais sedimentadas depois de tanto tempo. Tal. A gente tinha esses conceitos em estado mais bruto. Mas quando a gente falava isso da formação integral, de conseguir fazer com que o atleta jogue no mundo todo, tenha bola. Muita coisa remetia a círculo, né? A formação 360. Então, o Esfera veio de uma esfera e muita coisa era redonda, a bola. Isso é uma coisa que eles falaram. E é fácil de falar em outras línguas. É verdade. Que eu aprendi com a cuidadora A Larissa? A Larissa. Ela comentou, ela falou, o primeiro desafio quando eles começaram a ter essa ideia é qual o propósito do Esfera? Então eu falei, tranquei os donos do projeto no hotel e só sai daqui quando tem um propósito. Por quê? O porquê. Sabe, tem aquele Isso é legal, vídeo dos porquês, né? Que o círculo... Círculo dourado. E aí ela trancou a gente lá, nós três, os 3 fundadores, o Rodolfo, que é o nosso CEO, super experiente, o cara assim que é... A fundação do Esfera é a data que o Rodolfo disse, tô dentro. Porque ele é o cara que, no final das contas, executa. Ele foi diretor da base de São Paulo. Ele foi diretor da base de São Paulo, CEO do Esportivo Brasil e CEO do Estoril, time da primeira divisão de Portugal. Fez pole, trabalhou em consultoria. Então ele vem... Ele é muito total. E ela trancou nós 4 e falou assim, a gente tem que decidir o nosso porquê. Porque eu tinha uma fala que no fim fala com isso, que era assim, o Brasil não precisa de mais um clube de futebol. É verdade. E se eu estou montando uma empresa, clube, mas uma empresa, eu preciso falar assim, mas por que eu vou ser diferente? Né? Por que é isso? Por que eu vou... Então a gente falava muito isso, o Brasil não precisa de mais um clube de futebol. Qual é o nosso porquê de verdade, né? E a gente demorou, mas saiu, que no final das contas é melhorar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas através do futebol. Esse é o nosso porquê. E aí tudo gira em torno do porquê, tudo gira em torno desse nosso grande objetivo. Que legal. Aproveitando aqui, vou para a gente também dar os presentes para os convidados. Pelo convite, a gente tem o nosso patrocinador, Trackfield, que patrocina a gente. Esse eu posso usar muito, hein? Esse você pode usar. Esse fica tranquilo. Obrigado, hein? Aqui, muito obrigado. Sacola aqui da Trek, eu tô com uma sacola só, Vitinho. Então a gente... O Vitinho da casa. Mas é uma sacola, mas tem 2 aqui, ó. Um cliente da Trackfield para vocês 2. Eu tenho uma mochila, então fique em paz, deixa a sacola. Fica à vontade. Os caras estão te chamando pelo apelido que você não queria que te chamasse, fica com a sacola. Não tem Eu problema. ia policiar, aí o Marquês também chamou por agora, eu já... Não, fica à vontade. E aí Eu tentei ver se eles param. Eles não param. Eu tava aqui quando o Vitinho, há 8 anos atrás, chegou aqui e o Gustavo chamava. Exato. Vitinho, então, eu levo na boa porque foi o Gustavo que criou. Não é eu, uma não forma eu, de não lembrar eu. dele. É o E Gustavo aí, maravilhoso. Caramba! Da Caramba! casa, uma camiseta da Pô, mas clube pra você. Semana que vem a gente vem de novo, né? Porque Tá muito bom. Mas eu quero uma dessa também, que eu não tenho. Eu sou Você da não casa, tem? mas eu não Então. tenho. Não, mentira. resolvemos aqui. Seja por isso, ó, tá aqui Quem não pra chora você. não mama, né? Obrigado, Fred. Isso aqui é meu também? Isso aqui é seu presente. Você quer que eu jogue melhor, né? Isso aqui lógico, eu posso falar. Ele ele quer que eu salva. corra mais, que ele não volte. Ele me salva, ele me salva. Boa, obrigado. Obrigado. Valeu, gente, obrigado por estar aqui. E eu queria aproveitar você também, Vitinho. E aí, a gente já sabe aqui, mas aqui pro Areia também. Queria que você falasse, e toda a gente tem essa curiosidade, como que é um papel de um médico do esporte para, se tiver diferenciação, falar das duas diferenciações, mas se não tiver algo parecido, de uma pessoa um atleta profissional e de algumas pessoas que não são profissionais, mas têm quase um comportamento de um profissional. Para você correr maratona, triatlo, o nível de treino também Amador é bastante profissional. amador profissional.
Eu queria que você explicasse para nós três aqui, para as pessoas que estão vendo aqui a gente e que curtem, vão comentar aí o que a gente vai Vou falar. até me posicionar aqui, que essa é boa. O papel do médico do esporte para essas pessoas, eu sei que o médico da saúde também, mas para as pessoas que querem ter uma performance esportiva. Ótimo. Pô, pergunta top é aquela que a gente mais responde, e responde com prazer porque para nós médicos do esporte que temos a visão que nós aqui na Care Club temos, mas que outros profissionais também têm, a gente gosta de explicar exatamente porque o paciente começa a ver, o paciente, eu falo paciente é o indivíduo, tá? Que é isso, é o esportista, é o sedentário, é o atleta profissional. Eles começam a entender ao longo do discurso o porquê que ele está lá e ele começa, na maioria das vezes, a entender que realmente era isso que ele buscava e faz sentido no processo de acompanhamento. Então, existe o que a gente fala para o paciente e para o indivíduo, que a gente pode contribuir, mas eu gosto de começar sempre falando que nós, médicos do esporte, podemos ser o que o cara quer que a gente seja. Então, eu posso ser o cara que faz o acompanhamento de saúde, eu posso ser o cara que ajuda ele a aumentar a performance, lógico. Eu não treino, eu não me alimento, eu não descanso por ninguém. Então, a gente orienta, mas a gente ajuda. Eu posso ser o cara que faz o check-up anual, eu posso ser o cara que trata a lesão, o que ajuda a prevenir lesão. Ou eu posso ser tudo isso. E tudo isso é o mais legal, porque a partir do momento que a gente entende que quanto mais saúde o indivíduo tem, mais capacidade ele vai ter em todos os processos da vida dele, e isso se inclui o treinamento. Não, exato, trabalho, vida social, vida particular, treinamento, rendimento esportivo, tudo isso o cara começa a dar mais atenção. Então você falou, tem muitos esportistas ditos amadores porque não vivem daquilo, não é o trabalho dele, não é de onde ele ganha dinheiro, mas eles têm comportamentos também que chegariam a níveis profissionais, mas também tem o cara que vive daquilo. Qual que é a grande diferença? Todos precisam ter saúde. E assim, eu sei que saúde é um termo que a gente pode dizer que é meio genérico, mas o saúde o cara tá bem do ponto de vista biológico, psicológico e social, porque na pandemia ficou muito claro, nossa saúde vai muito mais do que eu não ter doença, ou do que eu tá ali, não tomar nenhum remédio. Minha saúde mental faz sentido, e a gente falou um monte sobre isso. Será que para eu ganhar uma medalha na Olimpíada, eu estar bem do ponto de vista emocional e psicológico me ajuda? Claro. Se eu estiver ansioso, estressado, com a cabeça em outros lugares, ou minha rotina de casa, como é que funciona? Será que a minha questão social está me ajudando ou está me atrapalhando na minha vida profissional ou no meu esporte? Então, eu sou um atleta profissional, quero correr um Ironman. Ou sou um jogador de futebol, tenho uma decisão de campeonato, mas, tô com um filho recém-nascido. Minhas noites estão ruins, em casa está difícil, estou me adaptando a essa nova rotina. Isso interfere na minha saúde e isso interfere no meu rendimento. Mas, enfim, a nossa ideia é promover o máximo possível de saúde para que o cara esteja mais disponível para treinar, com menos lesão e menos doença. Então, se ele fica menos doente e se afasta menos dos treinos, se ele se machuca menos e se afasta menos dos treinos, de uma maneira bem simplista, quanto mais ele treina, a tendência é que ele vá ter mais rendimento no esporte. Então a medicina do esporte é isso, no futebol ou em qualquer outro esporte ou em qualquer outro setor da vida. Por isso que é legal, a gente atua, mais uma vez, desde o básico, do iniciante, da pessoa que nunca fez nada, até o cara que ganha a Olimpíada, que ganha a Copa do Mundo, sempre nessa vertente. Claro que as demandas mudam um pouco, porque a gente tem que se inserir no contexto do indivíduo. Mas, no geral, esse é o trabalho. É bastante coisa, mas é muito mais um gerenciamento de processos do que puramente aquela visão do médico em si, que também tem, claro. Mas, às vezes, para o atleta é um pouco chato. O cara não gosta de ir no médico, né? Às vezes ele vê, o médico vai me tirar do treino, ou vai me afastar, ou eu tenho medo de falar alguma coisa porque ele pode levar essa informação para frente. Não, a gente, pelo contrário, a gente quer estar ao lado desses profissionais exatamente para auxiliá-los a melhorar o que eles querem, que no caso do atleta profissional é a performance do esporte. Legal. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ou eu não tenho... Total, eu você sou tem total. respondedor. Eu sou Só se eu respondedor souber. ou eu posso... Não, você é o perguntador. Não, a pergunta aqui talvez... A gente joga futebol junto. E o mais legal do nosso futebol é super competitivo, quer dizer, é horrível, mas é super competitivo. Eu já vi uns vídeos, mas eu acho que ele tem uma assessoria de imprensa que faz O meu DVD Que é acelera, ótimo. que coloca que acelera. Não, o meu DVD é ótimo, tá? A câmera é boa, ajuda muito. Mas tem uma coisa que e até eu vou perguntar para mim, porque eu acho que eu sou o exemplo, eu sou nesse caso muito comum, que eu vou lá, me preparo muito pouco, chega lá, joga um jogo que é duro, demanda, de novo, somos velhos, tal, tô pondo todos os aqui, mas
pro nosso estado físico demanda. Eu fico 2 dias, eu brinco que eu não fico mais cansado do jogo, eu fico com dengue do jogo. Só que tem uma questão muito importante que é o terceiro tempo. Porque o Xuxa, todo bonitão, ele sai com um negócio desse tamanho, chacoalhando, sei lá o que tem lá dentro, e fica tomando. Eu tomo cerveja. Direto. Eu não vou parar de tomar minha cervejinha pós-jogo, e aí que eu acho que essa pergunta pode servir para você. O que eu posso fazer junto com a cerveja nessas primeiras horas pós-jogo, ou nessas primeiras horas pós-jogo, no terceiro tempo do clube, para não ter dengue por 2 dias, ter dengue por menos dias depois? Pergunta capciosa. Não, pode ser, não toma cerveja, tudo bem. Não, essa seria a resposta mais tradicional. Mas o legal também da medicina do esporte e, na verdade, do nosso contexto de saúde atual, né? A gente precisa entender o contexto do indivíduo, porque se a gente só ficar dizendo o básico ou faça isso, tudo bem, é importante, faz parte da função do médico dizer que fumar faz mal. Mas o cara que fuma já sabe que faz mal. Se eu só falar isso, a chance dele parar de fumar porque eu falei isso é basicamente 0. Então, tá bom, a gente sabe que a cerveja não vai te ajudar nessa questão de recuperação, porque ela vai te ajudar. Mas ela faz bem em tantas outras coisas. Nem um pouquinho. Ela vai te... tá bom, pelo carboidrato a gente poderia fingir, mas ela vai te desidratar mais, porque você vai acabar... mas eu tomo com gelo. Eu ponho gelo, tomo no microtipo. Então... Então, assim, o que você poderia fazer? Vamos falar do antes. Porque, como eu falei, a recuperação ela depende muito do como a gente está preparado. Então, focar num processo de preparação para jogo, se for possível. Sim. Né? Um trabalho de força muscular e tudo para que você tenha uma capacidade de recuperação muscular otimizada no pós. Mas, no pós imediato, uma alimentação minimamente equilibrada em termos de carboidrato e proteína, minimamente para você repor os estoques. Acabou de ganhar o recharge. E hidratar bastante, mas assim, quer tomar cerveja? Toma água bastante junto, porque aí você consegue pelo menos repor o nível de perda hídrica que você teve, e isso vai te ajudar também na recuperação. É você o churrasqueiro? Não. Então fica sentado com a perna para cima, isso ajuda também a diminuir um pouco a sensação de fadiga nas pernas. Então, proteína, muita água e carboidrato. Carboidrato não da cerveja. Não, eu não estava brincando não. Esse produto que você acabou de ganhar da Dux, quem idealizou junto com a Dux foi o Gustavo Magrioca. Porque a proporção entre proteína e carboidrato para recuperação depois de um esforço... Ele e depois uma cervejinha. Melhora já. Já melhora. Vai ajudar. Já melhora. Mas a alimentação ainda também. Tá bom. Além da suplementação. Estamos bem. Acho que a dengue é da idade mesmo. Não, o Aranha, ele é muito rápido. E pega os moleques de 25 anos e tá pegando. E o aquecimento dele, porra, é instantinho de futebol, tá? Jogo do meu lado, eu aqui com o rolinho, tá? Faço movimento e tal. Ele ali só me gruda do lado aqui, corneta aqui, vai mudar aqui no corneta, ele ali, fica ali. Virou goleiro, né? Virou goleiro. Cara, não, eu faço modo, galera. Vitinho, sabe o que é legal também? Eu acho que aproveitar também a consultoria gratuita, e até para falar um pouco aqui pro Aranha. Como foi seu papel como coordenador da base do Palmeiras e o que a Care Club como um todo ajudou a instituição Palmeiras para ter tanto retorno, tanto em futebol dos jogadores, tanto de preparação e a comunicação, agora que está na outra parte, que está agora no profissional, a comunicação da base com o profissional, e também como é que foi sua experiência ali com tantos craques saindo dele como por Goiânia, como é que o Goiânia que era da tua época? Sim. Como que foi? Eu peguei ele junto, na verdade desde o sub-12, quando eu estava lá, ele também estava no 12, então a gente foi caminhando meio que... Foi operado pelo Bonadil. Conta um pouquinho essa trajetória, passando por isso, o que a gente agrega ali na base do Palmeiras, até para tentar ficar próximo, se a gente ainda não é um parceiro oficial, mas capta algumas informaçõezinhas, cresce mais e a gente vira um parceiro futuro. Acho que aquela visão que existia, ainda existe, mas hoje um pouco menos, de departamento médico, ela foi já uma primeira mudança de chave ali dentro. Então, a partir do momento que você institui um núcleo, e aí você pode chamar como quiser, no nosso caso, núcleo de saúde e performance, mas o médico do esporte, voltando para aquela outra pergunta que você fez, a gente conseguiu lá dentro fomentar essa ideia de troca de informações entre as áreas, mas tendo na visão, na figura do médico do esporte,
esse trânsito de informações, porque Ele que centraliza. porque durante a nossa Ele que formação, gerencia, na é o medicão. residência médica, Ele é o medicão. a gente estuda a parte médica, óbvio, medicina do esporte, as nuances do esporte, mas a gente estuda a fisiologia do esporte, as respostas do corpo ao esporte, a parte nutricional. Ninguém vai fazer, às vezes, desse profissional. Eu não sou nutricionista, não sou preparador físico, não vou passar treino. Mas Psicologia, é mais fácil, psiquiatria, de psicologia, alguma forma. dentista, enfim, toda a estrutura que você tiver, é mais fácil que a fisioterapia, claro, não posso esquecer, é mais fácil que elas se comuniquem com o médico, porque o médico tem a capacidade de entender os termos técnicos e levar para as outras áreas da própria preparação física, comissão técnica. Eu como médico, não vou discutir estratégia de jogo ou qual jogador ou não, isso não faz parte. Mas o que faz parte é a gente passar, olha, esse atleta ou esse atleta tem essas questões fisiológicas, essas respostas, essa necessidade específica de recuperação ou de alimentação. Então, o grande sucesso de um departamento médico, de um núcleo de saúde, é você ter profissionais que realmente trabalham de uma forma interdisciplinar, para que essa informação gire. Mas você precisa ter um centralizador dessas informações. No caso, na nossa concepção, o médico do esporte faz mais sentido por conta de toda essa qualidade, capacidade de isso aí. É isso. Então, eu acho que o caminho natural é esse. A medicina do esporte ela vem para agregar nesse contexto de facilitar essa troca de informações. A gente também precisa de outras áreas das outras profissões, então elas nos ajudam. O médico do esporte não consegue trabalhar sozinho. Você pegar agora no Spherics e botar um médico do esporte lá sozinho, ele vai conseguir resolver a parte médica. Mas toda essa outra questão ele não vai conseguir fazer sozinho, porque ele precisa dos outros profissionais. Assim como a gente auxilia os outros profissionais também. Então eu acho que passa muito por esse caminho. Bom, a gente começou em 2013, você não estava lá, mas logo você entrou com a gente na base do Palmeiras. E como que você viu essa evolução? Porque a gente também foi pegando expertise e a gente é melhor hoje do que a gente era antes. Claro. Né? A gente gerou esse conhecimento agregado em toda a equipe. E Assim. o comparativo que a gente entrevistou já no episódio anterior foi do Bento, que é o torcedor do Palmeiras, ele comentou aquele fatídico caso de do Lúcio numa piscina, fazendo uma piscina de criança. E aí, não sei se você pegou esse começo, como foi até a melhoria de equipamentos, o papel da melhoria de equipamentos no próprio CT, na base da estrutura. Você chega a voltar também. Essa parte antiga não estava, mas conheço, Mas já claro, foi, né? realizou, Acompanho né? futebol desde que eu nasci. O clube em si vem se reestruturando há bastante tempo e vem se profissionalizando, que eu acho também que é uma questão que o nosso futebol está mostrando que é necessária, e quem não fizer vai ficar de alguma forma para trás. Claro que o resultado no esporte varia de N fatores, não é só quem tem a melhor estrutura ou quem tem os melhores jogadores que todo mundo sabe aqui, acho que até por isso todo mundo ama tanto futebol, mas Tem gente que está devendo e está investindo? mas parte do pressuposto disso, o que a gente conseguiu contribuir junto nesse movimento do clube independente de reestruturar, é de você realmente fornecer condições para que eles tomem as melhores decisões. Então, eu preciso ter um setor de recuperação, um setor de fisioterapia, um setor médico, um setor de fisiologia, com o mínimo possível para esses atletas terem um cuidado. Beleza, nós temos o mínimo, aí a gente começa a ter o extra. Então, não faz sentido, por exemplo, eu ter uma câmera hiperbárica se eu não tenho nem uma bota de compressão. Que aí eu estou querendo resolver um problema sem ter o que efetivamente funciona e tem um custo menor. Então, o nosso papel também passa por aí. A gente mostrar para os gestores, porque é do nosso conhecimento, de quais seriam as melhores estratégias para que ele monte um processo. Pô, beleza, tenho condição de ter tudo, do bom e do melhor? Ótimo. Não tenho, vamos escolher qual é o melhor caminho. E foi aí que o clube foi se desenvolvendo em paralelo com o nosso auxílio, com a Kelly e tudo mais. Legal. E como foi a passagem desses nomes mais famosos, como o Henrique, o Estevam, quando você estava lá na base, eles já tinham um comportamento diferente ali na base, eles tinham um cuidado diferente do que era quando você estava ali? O cuidado interno, ele chamava atenção? Não, chama. Atenção técnica chama, mas eu vou falar do ponto de vista nós da área da saúde, tá? Vou tirar a parte da capacidade de futebol, que a gente já sabe pelas notícias como eles eram. Mas mesmo assim, vou dar uma impressão de fora, tá? A gente tem vários jogadores do Palmeiras que vêm aqui, treinam aqui na Quero Extra. Pô, vinham ele direto aqui. Sim. Então, mas é que, assim, não existe um tratamento diferente internamente, né? Todos são tratados da mesma forma. Mas é claro que a gente vê que alguns atletas se doam mais ou menos, e aí, talvez, voltando àquela questão, se eu treino mais,
talvez eu vá performar melhor. Tem a questão inata de cada indivíduo, que todo mundo que acompanhou o Endrick já imaginava que ele fosse chegar nesse nível, porque era muito nítido a diferença. Mas não são todos, tem outros que naquela idade tinham desempenho parecido e que hoje não têm uma condição igual ao que ele tem. Então, o processo, ele passa muito dessa profissionalização do atleta cada vez antes, cada vez mais precoce. O cara tem capacidade, tem condição e tem entendimento de que tudo que assessora ele, além do treino específico do futebol, vai auxiliá-lo. Então, ter uma alimentação boa, mas ter uma alimentação boa em casa também, ter um sono adequado, ter educação, ter treino, enfim, tudo isso faz parte. E esses atletas, hoje em dia está muito difundido isso, começam a procurar esse tipo de acompanhamento além do que é daquelas 4 linhas, né? É isso. Mas como empresa, como que vocês trabalham essa parte de construção de marca? Vocês têm o futebol, que gera receita, mas vocês se preocupam muito numa construção de marca. O Esfera tem música, e a música é hino. E o hino, que o hino não é o hino, parece uma música. Você tá lembrando o nosso amigo Raul, craque. Toca Raul? Toca com o Raul, que é o Raul, nosso atacante, craque do time. E como que vocês levaram o André e você tem, cara? Sim. Como que funciona? Pô, difícil, não. Eu lembro que quando eles estavam no América Mineiro, eu levei o André, porque o André treinou aqui com a gente. Os caras falaram, caramba, Xuxa, você trouxe o técnico aqui. O Salô até brincou, eu vou demitir meu time de marketing, contratar você aqui. Pô, é o América Mineiro, ele tava na primeira divisão, ele foi Libertadores. E eu fui só liguei, André, quer vir pro CT do América? Aí, pô, Xuxa, ó, legal, e quando que eu posso semana que vem? Fechado. Então, assim, no Esfera é um trabalho diferente. Como que é o trabalho mercadológico de comunicação que vocês fazem e até o seu papel também junto com investidores? Tem o papel torcida, marca, e vocês levaram crianças para lá, vocês fizeram uma ação super legal no CT de levar um negócio inflado, muito legal. E também No Dia das Crianças. No Dia das Crianças. Eu vi o jogo, o Magrinho Futebol de ganhou. E como funciona essa parte de comunicação de vocês do Esfera? De novo, lembrar que a gente nasce com esse conceito muito forte de uma empresa-clube, né? Então, obviamente, a marca para a empresa é muito importante. E no nosso caso, quando a gente fala marca, a gente tem várias nuances da marca que precisam ser trabalhadas. Tem uma parte da marca que é a marca para o atleta, para o agente, para a família, que a gente precisa ser aspiracional, né? A gente precisa que o menino queira jogar no Esfera com 11, 12 anos, ele precisa querer jogar no Esfera, porque a gente verticalizou muito a nossa área de seleção de talentos lá para o 10, 11, para tentar chegar junto antes dos clubes tradicionais, porque a gente sabe que, obviamente, ainda não é óbvio um menino ser aprovado no Palmeiras no Esfera e escolher o Esfera, não é essa a lógica, ele vai provavelmente escolher o Palmeiras, então a gente tem que tentar chegar antes. Mas a gente já é uma marca que é muito aspiracional no mundo da base. De novo, acho que ainda perdemos algumas divididas aqui para os clubes tradicionais. Então essa é uma vertente da marca que aqui eu acho que é mostrar a transferência, mostrar o processo, trazer os pais e a família para dentro. Mas tem outros olhares da marca que aí é mais como empresa mesmo, que é patrocínio, atrair gente e patrocinadores que queiram apoiar a nossa história. A gente acha que a gente tem uma história e uma narrativa bonita e diferente para contar dentro do futebol. Que, de novo, o futebol antes do Esfera, e não que o Esfera está mudando, mas o futebol não Esfera, ele é um negócio que está aí estabelecido há muito tempo. Quem patrocina, patrocina. Quem não patrocina, não patrocina. Quem tem acesso, tem acesso. Então, é fechado. O Esfera quer ser aberto. Então, eu vou em faculdade. O Esfera já foi case de matéria de gestão esportiva no INSPER, na ESPM e na Link Business School, que é aqui vizinho de vocês. Por quê? Porque a gente quer levar o Esfera como um modelo de negócio que funciona, que quer dar lucro, que tem acionista. Então, essa parte da marca é muito de mostrar uma empresa, mostrar um negócio dentro do futebol, que as pessoas têm na cabeça, puta, isso aqui não dá, isso aqui só tem falcatrua, isso aqui só tem filhação, isso aqui só tem ladrão. Não é verdade. Agora, é um ambiente que é muito fechado e o que o Esfera quer ser aberto. Então, por que as pessoas, eu acho que, vão para o Esfera? Eu acho que o Esfera conseguiu, desde muito cedo, uma capacidade de atrair parceiros profissionais e gente do futebol
muito maiores do que o Esfera era naquele momento. O nosso CEO, o Rodolfo, Dado ele era essa governança, gigantesco. os processos, Exato. a transparência. Então, por que o André Hernan vai? Primeiro, por que a gente tem uma agência de PR, que é a Liga Agência, que é o Juca e o Guilherme Valenzuela, que eram do São Paulo? Caras, por que eles topam ter o Esfera como cliente? Porque eles estão investindo junto com a gente e querem fazer parte dessa construção de um negócio diferente no futebol. Aí, os caras ligam para o Hernan e o Hernan topa aí porque ele entende que, que é uma história diferente, não é mais um clube, é uma história diferente. Por que o Diniz, que é meu amigo, eu chamo ele de amigo, ele é meu amigo, e vai lá e dá uma baita palestra legal para os meninos? Porque ele entende que aquilo tem uma essência que, vale a pena o dia dele lá investir. Por que a gente tem acionistas que nunca investiram no futebol e são investidores do Esfera? Então, essa construção dessa marca, posicionar o Esfera como uma empresa, clube, é muito relevante para o não futebol. E o que fala com o futebol é que essa empresa clube quer fazer um clube grande de base. Mas é super relevante. Um dos caminhos críticos do nosso sucesso é a marca ser aspiracional. E até a pergunta que a gente fez de manhã, como que é a segurança jurídica, o lastro jurídico que você tem dos jogadores? Porque o atleta não pode estar mais ligado ao empresário, você acaba ficando. Mas como, por exemplo, você tem um atleta que está com você, se destacou, chega o Palmeiras ou o São Paulo, agora eu quero você de volta. Qual é a garantia de que, obviamente tem a parte humana, mas garantia econômica que vocês têm frente a esse atleta que é o São Paulo, por exemplo? Isso é a pedra fundamental do modelo de negócio da gente, é ter essa segurança jurídica, porque, de novo, a gente investe um monte, tem como eu falei, uma estrutura grande, é um projeto super ousado. Isso nunca pararia de pé se quando o menino com 15, 16 anos estiver com a gente desde o 11, 12 e falar, obrigado, mas eu vou para o Palmeiras, né? Ou para o São Paulo ou para o Corinthians. Então, qual é a segurança jurídica? O Esfera foi o clube que mais rápido conseguiu o selo de clube formador desde a sua fundação na história do Brasil. Porque esse era um ponto muito importante para a gente. Porque quando você é um clube formador, e só tem 55, eu acho, no Brasil inteiro, quando você é um clube formador, você consegue, a partir dos 14 anos, assinar com um menino um negócio que chama contrato de formação. Esse contrato de formação ele tem validade por 5 anos, então ele vai dos 14 aos 19. Dos 12 aos 14 tem uma segurança parcial e negocial entre os clubes formadores. Então tem um acordo de cavalheiros que um menino de um clube formador, a partir dos 12, não pode ir para um outro clube formador. Se você descobre que o menino está vindo de um clube formador, tem um grupo, você fala para o menino, você estava no Esfera, está vindo batendo aqui na porta do Palmeiras, o Esfera é clube formador, volta lá e se resolve lá, ou liga. Então tem um acordo de cavalheiros dos 12 aos 14, mas depois dos 14 é legal. Para um menino quebrar o contrato, o vínculo formador com um clube que ele assinou e que é com o clube formador, a multa desse contrato é 200 vezes o que o clube já gastou nele. E como que você consegue computar o que você já gastou? A gente tem o nosso orçamento e divide por 86 atletas. É muito dinheiro. Então, eu sempre digo assim que a minha experiência profissional é que se você monta um processo que funciona sempre e não funciona na exceção, isso é um bom processo. Se você tem um processo que não funciona sempre, mas na exceção funciona, ele é um péssimo processo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu conto isso, se algum clube tradicional quiser vir tirar um atleta a revelia do Esfera no 16 anos, é coisa de 30 milhões de reais, 40 milhões de reais. Não vai rolar. São 143 autos que o cara tem que pagar. Isso. Então não vai rolar. Quando eu digo não vai rolar, o que quer dizer? Que eu vou estar na mesa. Ele pode querer. Porque vamos dizer que o Estevão não é um modelo de negócio do Esfera. Não é. Mas, assim, a gente não está lá para achar o grande... Mas pode ser que em algum momento aconteça. O Estevão esteja lá. O raio vai ser o provável. Eu sempre falo, o Estevão, o Vinícius Júnior, o Hendrick, eles não iam terminar lá no Esfera. Mas a gente vai estar na mesa. Porque provavelmente com 15 anos, o Estevão é o Estevão e ele está no Esfera, ele já está artilheiro do 17 com 70. Vão vir 7 clubes.
E vão chegar na família dele e vão falar: Estevão, quanto você ganha lá no Palmeiras? No Esfera? Eu queria te pagar um salário 12 vezes maior. Ele não vai ter mais nenhum incentivo em jogar no Esfera. E a gente não vai Impedir o que eu posso fazer? Posso falar: beleza, ele não sai daqui, então você não joga mais até os 19 anos, vem seu contrato. Isso também, economicamente, pra gente é uma burrice. Mas eu vou estar na mesa. Eu vou falar: beleza, achamos aqui um negócio muito diferente. Vamos negociar. Vamos fazer uma parceria. Você me deixa um percentual alto. Mas eu estou na mesa, percebe? A segurança jurídica é, mesmo no caso da exceção, eu estou na mesa. Mas nos outros casos já acontece. O São Paulo já veio atrás, o Palmeiras já veio. Muitos, eu estou citando esses, mas assim, a gente já teve propostas inúmeras por meninos de 15, 16, 17. Mas o nosso modelo de negócio é, de novo, ser um clube grande de base. E a gente está nesse momento em que os clubes estão se acostumando com isso, de dizer, menino de 15 anos do Esfera não vai de graça para um clube tradicional em troca de 30%. Porque o Cruzeiro não liga para o Atlético Mineiro dizendo, gostei do teu centroavante de 16 anos, manda ele para mim. Não há essa ligação. Mas há essa ligação para o Esfera. E tá tudo bem, mas não é o nosso modelo de negócio. O nosso modelo de negócio é, quando ele tiver lá 18, 19, eu quero transferir ele para um clube que tem um projeto para ele. Quando um clube tradicional liga e fala, me dá o teu volante de graça e eu te deixo 30%, não é um projeto do clube, aquele atleta. E no Esfera ele é um projeto. Então é isso que a gente fala para os meninos. Agora, a segurança jurídica ela existe. É um gerenciamento de família, agente e menino e expectativas. Isso aqui é uma habilidade que o nosso CEO tem que ter, o nosso diretor tem que ter, o sócio tem que ter. Mas é muito seguro. Eu vou estar na mesa. Bacana. Cara, que papo, hein? Dúvida? Que papo. Olha, escolhemos bem os parceiros. Eu li. Vitinho, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tenho várias, mas a gente vai conversando. Eu achei excelente, muito legal, interessante. Dava para ficar aqui horas falando. Então, queria agradecer o convite, queria agradecer o Aranha. Foi muito bacana mesmo. E quando precisarem, estou aqui para contribuir um pouquinho também. Obrigado, tio. Obrigado, Aranha. Obrigado de verdade, cara. Estou aqui, foi muito rico aqui. Acho que um monte de coisa com certeza eu não sabia e além disso a companhia dos caras aqui foi sensacional, divertido, informativo para todo mundo aí. Então lembra de comentar aqui embaixo, todo mundo, não só no ao vivo, tá lá embaixo no digital. E mais um episódio do podcast, né? Mais um episódio do podcast. Estamos grande, estamos aspiracional. Daqui a 10 anos. Marca aspiracional. Daqui a 15 anos, os atacantes lá do Esfera vai ser Theo e Gael e o contrato vai ser daqui hoje. É isso. Boa. Isso aí. Valeu, Fica pra turma. história. Todo mundo Obrigado, filmou hein? aí. Até mais. Tchau, gente. Um abraço.